toda a armadura de Deus. O livro de Efésios, capítulo 6, versículos 16 a 18 diz assim: Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A Bíblia ainda diz em Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 15: Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam a toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Meu irmão e minha irmã, hoje nós vamos olhar para a armadura de Deus encontrada em Efésios 6. Cada peça da armadura de Deus é, na verdade, uma arma de fé correta, pela qual experimentamos sua vitória sobre os jogos mentais do diabo. Vejamos primeiro a peça de armadura que a Bíblia chama de escudo da fé, para se defender e permanecer firme quando o inimigo vier contra você com pensamentos de medo, de dúvida e de confusão. No tempo do apóstolo Paulo, um escudo se referia a um enorme escudo usado pelos romanos, que era do tamanho de uma porta. Veja sua fé como um escudo poderoso, meu irmão, minha irmã, e imagine isso. Enquanto o seu escudo de fé estiver levantado, você será intocável. Não importa quantos dardos inflamados o diabo possa lançar em você, todos eles serão apagados. Muitos cristãos estão usando o escudo da dúvida e apagando as bênçãos de Deus. Não deixe que seja você. Encare seu futuro com ousadia, com o poderoso escudo da fé. Outra área que o diabo gosta de atacar em sua mente é a área da sua salvação. Quando você for atacado sem o escudo da fé, certifique-se de usar o capacete da salvação. A palavra salvação, meu irmão, minha irmã, vem de uma bela palavra grega chamada sotíria, que definitivamente inclui vida eterna, mas também é uma palavra abrangente, que significa libertação. Libertação do que, meu irmão, minha irmã? Dos seus inimigos, das doenças, da depressão, dos medos e de todos os males. Significa ainda preservação, segurança e salvação. Portanto, coloque o capacete da salvação, meditando em Jesus, e seja preenchido com a integridade, a proteção, a cura, a integridade de Deus. Deixe sua sotíria isolar sua mente contra as mentiras do inimigo. Por último, você também foi equipado com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Empunhe a espada do Espírito, orando no Espírito e falando a palavra de Deus em cada situação. Declare suas promessas e a verdade de sua graça sobre você e suas circunstâncias, para proteger seu coração contra pensamentos de desesperança, desespero e medo. Meu irmão, minha irmã, toda a armadura de Deus tem tudo a ver com o que você acredita em Cristo. Quando você crê corretamente sobre sua graça e sua obra consumada, toda estratégia maligna que o inimigo tem contra você certamente falhará. Portanto, seja forte no amor do Senhor por você. Acredite que Deus é por você e não contra você.
a sua verdade, a sua justiça, a sua fé, o seu evangelho, a sua salvação, a sua palavra e o seu espírito são todas as armas da fé correta para vencer todos os ataques do diabo. Você está fazendo o suficiente para Deus? No livro de Marcos, capítulo 2, versículo 22 diz assim: E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhos. Se o fizer, o vinho rebentará as vasilhas, e tanto o vinho quanto as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas. Meu irmão, minha irmã, você já se perguntou a que Jesus estava se referindo quando compartilhou do vinho novo e dos odres velhos? Ele estava se referindo à mistura das duas alianças. O vinho novo representa a nova aliança, enquanto o odre velho representa a antiga aliança da lei, a velha aliança. Você já viu odres velhos? Eles são frágeis, duros e inflexíveis, e essa é a lei, ela é inflexível. E quando você derrama o vinho novo da graça, da nova aliança no odre velho da lei, você perderá ambos, porque o odre se estragará e o vinho será derramado. As virtudes da velha e da nova aliança serão canceladas e perdidas, meu irmão, minha irmã. Eu vou contar a história de um irmão em Cristo que serve como exemplo para milhares de cristãos. Um rapaz chamado Robson, é um nome hipotético, ele experimentou uma mistura de lei e graça. Quando ele recebeu sua salvação com a idade de 17 anos, ele experimentou o amor incondicional pela primeira vez em sua vida, quando a misericórdia e a graça de Deus o invadiram. No início ele disse que a igreja era uma alegria, porque eles adoravam, compartilhavam e oravam. Mas dentro de alguns anos ela sucumbiu e uma mentalidade de obras começou a pesquisar as escrituras para descobrir o que precisava fazer. Tendo perdido sua alegria e paz, ele foi atormentado por pensamentos de não fazer o suficiente para Deus. A esperança de Robson reacendeu-se quando ele topou com uma pregação sobre a nova aliança, sobre a graça. E ele disse: aquela pequena centelha de esperança mais tarde explodiu em chamas e me libertou. Uau, incrível! A graça de Deus é real e não depende de eu fazer o suficiente por Ele. Chega de obras motivadas pela culpa e vergonha que me deixaram exausto, oprimido e esgotado. A minha paz e alegria voltaram 100 vezes mais. E fui capaz de relaxar e desfrutar meu relacionamento com Deus, minha família e minha igreja. E isso não foi tudo, meu irmão, minha irmã. Sua revelação da graça de Deus e da nova aliança colocou uma nova paz e descanso em seu coração, de tal forma que quando a crise econômica destruiu financeiramente a sua vida e afetou a sua família, ele escolheu descansar e acreditar que Deus proveria para a sua família. Olha o que ele disse: orei certa manhã para que Deus nos desse algo naquele dia baseado somente em sua graça e não em nossos esforços, disse ele. Menos de 30 minutos depois, o ex-empregador da minha esposa ligou para ela e perguntou se ela queria seu antigo emprego de volta. Minha esposa agora ganha tanto quanto ganhava em seu melhor ano. A graça de Deus é incrível. Isso é maravilhoso, meu irmão, minha irmã. Não permita que uma mistura de lei e graça invada seu coração e sua mente. Escolha pela nova aliança e recuse a velha aliança. Deus odeia a mistura porque ela rouba de você a liberdade, a paz, a alegria que vem de descansar na obra consumada do seu Filho. Isso rouba de você o poder de reinar em vida por meio da abundância de sua graça. Você não pode colocar vinho novo em odres velhos, meus amados. Você perderá ambos. Mas se você apenas se concentrar e meditar em sua graça e bondade para com você e sua família, como Robson, verá a sua graça
abundantemente para você. Deus honra a nossa fé. Em Josué capítulo 10, versículos 12 a 14 diz assim: No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor, na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Ai-Jalon. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Meu irmão, minha irmã, Josué, o sucessor de Moisés, que conduziu os filhos de Israel para a terra prometida, foi alguém que se atreveu a pedir grande. Quando Josué foi pego no meio da batalha com seus inimigos e o sol estava prestes a se pôr, ele clamou para que o sol e a lua parassem. E a Bíblia continua registrando que Deus respondeu a sua oração. Josué estava pedindo a Deus mais luz do dia porque o ímpeto da batalha era vantajoso para eles. Ele queria derrotar completamente seus inimigos e não dar-lhes tempo para se reagruparem. Meu irmão, minha irmã, quando você pensa profundamente sobre este fato, Josué foi audacioso e o seu pedido impreciso. Se você prestou atenção durante as aulas de ciências na escola, sabe que a Terra orbita ao redor do Sol, não o Sol ao redor da Terra. Então, tecnicamente, quando Josué pediu que o Sol e a Lua parassem, Deus fez com que a Terra parasse. O pedido de Josué era cientificamente incorreto, mas, no entanto, Deus honrou a fé de Josué. Ele entendeu que o que Josué precisava era de mais luz do dia e fez isso acontecer. Meu irmão, minha irmã, não é encorajador saber que Deus não corrigiu Josué com relação ao que ele precisava e demonstrou que o sistema solar que ele construiu realmente funciona? É um grande incentivo saber que, mesmo quando nossas confissões de fé nem sempre são perfeitas, Deus ainda honra nossa esperança e fé nele. Ele adora quando somos audaciosos e esperamos coisas grandes. Ele ama quando nos apropriamos pela fé de tudo que já nos foi dado por Jesus na cruz. Meus amados, você pode confiar inteiramente, sabendo que a batalha realmente pertence ao Senhor e que Ele lutará por você da mesma forma que lutou por Israel, porque você é seu filho amado. O que você está ouvindo sobre Jesus? No livro de Marcos, capítulo 5, versículos 27 a 29, diz assim: Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Glória a Deus. Talvez, como a mulher com fluxo de sangue nos evangelhos, você está enfrentando uma situação impossivelmente desesperadora em sua vida. Pode ser uma doença debilitante, uma situação conjugal, uma crise financeira ou um desafio prolongado. Naturalmente, o futuro parece sombrio e parece não haver razão para ter esperança. Se for você, eu vim aqui hoje, meu irmão, minha irmã, para lhe encorajar a acreditar que também pode experimentar o tipo de avanço que essa mulher experimentou. Imagine só, por 12 longos anos, ela assistiu impotente enquanto sua condição
ia de mal a pior, não importando o que ela tentasse. A maioria de nós teria desistido. Agora, como ela encontrou esperança em meio à sua desesperança? O que deu a ela coragem para ter esperança novamente? Eu acredito, meu irmão, minha irmã, que o segredo de sua fé pode ser encontrado nessas 5 palavras. Ela tinha ouvido falar de Jesus. O que você acha que ela ouviu sobre Jesus? Essa é uma pergunta importante, porque tudo o que ela ouviu transmitiu um senso audacioso de esperança bíblica e confiança nela. E isso a imbuiu de ousadia e tenacidade para arriscar tudo apenas para tocar a orla de sua vestimenta. Ela conhecia bem as leis religiosas relativas às pessoas impuras como ela, o que significava que poderia ser submetida à humilhação pública e muito possivelmente à violência se fosse reconhecida. É evidente que ela não deve ter tido dúvidas em seu coração de que seria completamente curada no momento em que tocasse a bainha de suas vestes. Ou ela não teria se arriscado. A Bíblia nos diz exatamente o que ela ouviu sobre Jesus, mas eu afirmo a você que ela deve ter ouvido história após história de como Jesus curou os enfermos em todos os lugares que ele foi. Quão bom e gracioso ele era, até mesmo para os leprosos impuros que vieram até ele. O que ela ouviu sobre Jesus produziu nela uma expectativa positiva e confiante do bem, que podemos ver como ela declarou: se ao menos tocar em suas roupas, ficarei boa. Essa esperança resultou em uma fé sem esforço. A fé, conforme definida na palavra de Deus, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Em outras palavras, a esperança que ela tinha na bondade de Jesus tornou-se fé, e essa fé deu-lhe a ousadia para avançar no meio da multidão e receber sua cura de Jesus. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, o que você está ouvindo sobre Jesus? Quanto mais você ouve sobre sua bondade e graça, mais fé inconscientemente surgirá em você para receber o seu milagre. Nenhum mal te acontecerá. No Salmo 91, versículos 9 e 10 diz: se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda. Vamos hoje com a história de Breno, um nome hipotético. Quando Breno era estudante, conseguiu um emprego de meio período em uma fábrica que fabricava geladeiras. Como qualquer adolescente, ele só queria ganhar um dinheirinho extra. Não era um trabalho complicado. Ele fazia parte de uma linha de montagem e tudo o que precisava fazer era usar uma furadeira elétrica para criar uma abertura e prender um condensador com segurança na parte de trás de cada geladeira. Ele ficaria zunindo na furadeira o dia todo, ganhando seu sustento. Naquela época, Breno tinha o hábito de carregar um livrinho consigo. Era seu livrinho de versículos bíblicos para memorizar. E ele lia constantemente durante o dia. Havia um versículo particular no Salmo 91 que ele confessava todos os dias, dizendo: nem o mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda. Salmo 91, 10. Isso era a sua confissão diária pela manhã, antes de sair para o trabalho e nos intervalos. Seus colegas de trabalho o viam sentado em algum canto confessando esse versículo. Foi uma revelação muito poderosa para Breno, e ele realmente queria que sua palavra, e em particular esta verdade da proteção de Deus,
entrasse em seu coração. Um dia, enquanto montava mais uma geladeira, ele perdeu o controle da furadeira. De alguma forma escapou das suas mãos e a furadeira foi direto para o seu estômago. E tudo aconteceu muito rápido. A furadeira, que estava girando com força total, atingiu seu estômago e apenas ricocheteou. Alguns dos trabalhadores que viram o ocorrido correram preocupados com Breno. Foi então que ele percebeu que estava completamente ileso. A única coisa que veio à mente de Breno naquele momento foi a escritura que ele estava meditando. Naquele dia, o versículo: nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua morada, tornou-se vivo para ele. Ame o nosso maravilhoso e lindo Salvador, meu irmão, minha irmã, conforme você medita e declara as suas promessas contidas em sua palavra. Acredito que também verá seu poder salvador e libertador trabalhando em seu nome. Assuma autoridade sobre sua situação. No livro de Atos, capítulo 3, versículo 6, diz assim: disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Meu irmão, minha irmã, junte-se a mim na leitura deste relatório maravilhoso que Gisele compartilhou, que demonstra como você pode assumir autoridade sobre sua situação, permanecendo na palavra de Deus. Olha o que ela diz. Meu marido fez uma cirurgia de hérnia de hiato. Foi um procedimento simples em que um pedaço de tela foi inserido na área afetada e ele pôde voltar para casa no mesmo dia. No entanto, ele ficou cada vez mais indisposto depois de voltar para casa. Ele estava se sentindo muito inchado, tinha muitas dores e estava com febre. Ele foi admitido de volta ao hospital e passamos a semana seguinte lá. Descobriu-se que uma obstrução intestinal estava causando todos os seus problemas. Outra cirurgia foi planejada. Honestamente, nós nos sentimos muito desanimados e derrotados naquele ponto. Então lembrei-me de ter aprendido algumas semanas antes sobre como os cristãos devem assumir o controle e ordenar que os sintomas sumam usando a palavra de Deus. Oh, glória! Contei a meu marido sobre isso e oramos falando a palavra de Deus. Eu também ordenei que a obstrução intestinal fosse embora em nome de Jesus. Mais tarde, naquela noite, meu marido fez uma série de testes abdominais. Esses eram testes que o hospital vinha realizando 2 vezes ao dia desde sua admissão para avaliar o seu progresso. Na manhã seguinte, quando os exames voltaram a ser feitos, meu marido começou a se sentir bem e anunciou que estava indo para casa. O médico ficou emocionado com a grande reviravolta e nos disse que o bloqueio que havia sido detectado em todos os outros exames feitos anteriormente não foi encontrado nos últimos exames. Então meu marido teve alta e fomos para casa. Louvado seja o Senhor por sua proteção e cura. Lindo, né, meu irmão, minha irmã? Toda honra, toda glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Adoro como Gisele, meu irmão, minha irmã, nesse caso não fugiu e nem congelou quando foi atacada. Embora como casal tenham se sentido desanimados ao ouvir o relatório do médico, ela rapidamente colocou em prática o que ouviu sobre como exercer nossa autoridade usando a palavra e confessando a palavra. Ela e seu marido oraram, falando a palavra de Deus sobre o seu corpo, e ela ordenou que os sintomas negativos fossem embora em nome de Jesus, como o apóstolo Pedro fez nas Escrituras de hoje no livro de Atos.
É assim, meu irmão, minha irmã, que hoje vamos à ofensiva contra o inimigo. Assuma a sua autoridade no nome de Jesus. O bom pastor. No livro de Isaías, capítulo 40, versículo 11 diz: Como pastor ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentas suas crias. Meu irmão, minha irmã, eu quero mostrar a você como não há detalhes insignificantes na Bíblia, revelando verdades ocultas nos nomes das 6 cidades de refúgio encontradas em Josué 20. Leia comigo e vejamos o que o Senhor tem para nós. Josué capítulo 20, versículos 7 e 8. Assim eles separaram Quedes, na Galileia, dos montes de Naftali, Siquém, nos montes de Efraim, e Kiriate Arba, que é Hebron, nos montes de Judá. Do lado leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Bezer, no planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, na tribo de Gade, e Golã, em Bazã, na tribo de Manassés. Deixe-me explicar o significado dos nomes na ordem em que aparecem. Kedesh significa lugar sagrado ou santuário. Nas cidades de refúgio, as pessoas procuraram asilo nos santuários. Então temos Shekem, que significa ombro. Siquém, a propósito, é onde fica o poço de Jacó. Você vai entender. Nosso Senhor Jesus encontrou a mulher no poço em Siquém. José foi enterrado em Siquém e seu túmulo ainda está lá. Em seguida temos Kirjat Arba, que é Hebron. Hebron significa amizade ou companheirismo, e é o lugar onde Abraão e Sara foram enterrados. Depois, ao lado leste do Rio Jordão, temos Bezer, que significa fortaleza, seguido de Ramot, que significa alturas ou muito exaltado. Terminamos com Golã, o que significa regozijo ou alegria. Agora, meu irmão, minha irmã, vamos colocar esses nomes juntos para ver a mensagem para nós. Olha que lindo isso, gente. Você pode encontrar santuário, Kedesh, sobre os ombros fortes do Senhor, Siquém, que Ele oferece em comunhão, Hebron. Ele é nossa fortaleza, Bezer, e Ele nos exalta altamente, Ramot. Acima de todas as nossas dificuldades, com grande alegria, Golã. Lindo, né, gente? Aleluia! Todo louvor e glória ao nome acima de todos os nomes. Os nomes pintam uma imagem impressionante do nosso Senhor Jesus, inclinando-se até onde estamos e oferecendo os seus ombros mais fortes para nós quando estamos com medo e cansados. Que bela imagem do bom pastor resgatando suas ovelhas perdidas. Amado, quando falhamos e estamos completamente exaustos pelas lutas da vida, Ele oferece seus ombros em comunhão. Ele é nosso santuário, Ele é nosso lugar sagrado, onde somos separados do mundo. Quando respondemos ao seu desejo de comunhão e subimos em seus ombros largos, Ele nos ergue. O descanso é uma atividade dirigida pelo Espírito. No livro de João, capítulo 16, versículo 13 diz: Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Meu irmão, minha irmã, descansar na obra consumada da cruz não é inatividade ou preguiça. O descanso sempre resultará em atividade dirigida pelo Espírito Santo. Enquanto você confia em Deus para a sua cura, você pode precisar de sabedoria específica para lidar de forma prática com seus sintomas físicos, e isso vem do Espírito Santo. Ele quer guiá-lo em toda a verdade
e levá-lo à vitória. Por exemplo, se você tiver uma úlcera de estômago, ele pode lhe dizer: pare com essa atividade estressante, ou passe mais tempo brincando com seus filhos. Veja, ele sabe exatamente qual é o problema e tem a solução perfeita que trará os resultados que você deseja. Meu amado irmão e irmã, se você viver pelo Espírito e seguir os seus sussurros, você encontrará vida, paz e vitória. Devemos nos manter fora da nossa mente carnal e sermos sensíveis a Deus em nosso espírito. Nós humanos somos muito racionais e temos uma habilidade de nos enganarmos por meio desta racionalização, quando não queremos realmente fazer o que Deus está dizendo. Somos teimosos por muitas vezes e não cumprimos o que Deus nos pede ou fala. Incorremos na desobediência e as consequências não são agradáveis. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, meu irmão, minha irmã, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Repito, o apóstolo Paulo recebeu de Deus a revelação que existem 3 homens distintos: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem natural vive sem conhecer a Deus. O homem carnal conhece a Deus e vive como se não o conhecesse. O homem espiritual conhece e vive de acordo com a vontade de Deus. Esse texto de Coríntios nos declara importantes verdades a respeito do homem natural. Ele não possui percepção espiritual, ele não entende as coisas do Espírito de Deus. Seus pensamentos, seus projetos, ideias, decisões e atos são sempre baseados no visível, no perecível, no perceptível. Ele é orientado pela limitação dos seus conhecimentos. Ele considera a palavra de Deus uma loucura, então tenta refutá-la, negá-la, ou distorcê-la, ou simplesmente ignorá-la. As coisas do Espírito de Deus dizem respeito ao reino de Deus, em sua expressão mais profunda, meu irmão, minha irmã, em sua dimensão divina. Quando entramos em comunhão com o Senhor, o Espírito Santo começa a agir. A nossa vida pode estar uma bagunça em todos os sentidos, mas estaremos numa paz que excede qualquer entendimento. As pessoas que não conhecem o agir de Deus terão a impressão que enlouquecemos ou que não estamos nem aí com a situação. O Espírito Santo é o presente vivo, o selo e a promessa de Deus. O Espírito é nossa segurança de que o que Deus começou com a morte sacrificial de Jesus e nossa participação nela através da fé, Ele completará com a volta do Salvador. O mundo não pode entender essa grande promessa, assim como não pode entender muitas escrituras sem o dom do Espírito Santo. Seus olhos só enxergam o que podem tocar com as mãos e não podem enxergar totalmente a verdade que está no coração de Deus e revelada na sua palavra. Não devemos tentar compreender os caminhos de Deus, meu irmão, minha irmã. Devemos apenas obedecer. Não queira entender, creia somente. Descanse em Deus, pois o descanso é uma atividade dirigida pelo Espírito. Encontre descanso no amor do Pai. No livro de Isaías, capítulo 54, versículo 10 diz: embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem a minha aliança de paz será removida, diz o Senhor, que tem compaixão de você.
Meu irmão, minha irmã, eu quero dar a você uma verdade simples, mas crítica. Memorize esta verdade, alimente-se disso. Deixe que se enraize em seu espírito e se torne uma âncora em sua vida. Você nunca mais será o mesmo. Você está pronto, meu irmão, minha irmã? Então aqui vai. Como filho de Deus, não importa o que aconteça em sua vida, seu Pai Celestial o ama muito e nada o que você fizer pode mudar isso. Agora eu te pergunto, você vai acreditar nisso hoje, meu irmão, minha irmã? Esteja você passando por momentos bons ou desafiadores, você precisa saber que seu Abba o ama. Não há nada que você possa fazer para que ele ame você mais, e nada que você possa fazer para que ele ame você menos. Mesmo, ou talvez especialmente, quando você sentir que fracassou, saiba que sempre será a menina dos olhos dele. Sempre. Deus ama você com um amor eterno. Em Jeremias 31:3 diz: o Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrai. Um amor que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, meu irmão, minha irmã. Sinta seu papai Deus envolvendo você em seu abraço agora mesmo. Você está seguro, você é totalmente amado e totalmente aceito. Ele o amou antes mesmo de você conhecê-lo. Seu amor por você não tem nada a ver com nada que você tenha feito por ele. Nada do que você fizer afetará seu amor inabalável e incondicional por você. Não há nada para você provar. Você só precisa descansar e receber o amor do seu Abba. Deixe sua vida se estabelecer e se alicerçar em um amor tão perfeito que nenhum desafio ou adversidade será capaz de derrubá-lo. Se você acha que estragou tudo, dirija-se ao seu Pai. Em seus braços amorosos, você encontrará esperança, segurança e refúgio contra qualquer tempestade. Eu amo quando o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículos 35 e de 37 a 39. Olha isso, meu irmão, minha irmã. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição? Ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu amado, não há ressalvas ou isenções de responsabilidade quando se trata do amor do seu Pai Celestial. A Bíblia afirma claramente que nada, absolutamente nada será capaz de separar você do amor do seu Pai Celestial. É uma declaração e promessa absoluta. Nada significa nada. Como um cristão, isso significa que mesmo com seus erros, falhas e pecados, isso não pode separá-lo do amor do seu Pai. Aleluia! Deus escolhe o fraco para derrubar o poderoso. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 e 27 diz assim: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões mundanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Meu irmão, minha irmã, Deus está interessado no seu sucesso. Mesmo que você não seja o mais rápido,
o mais forte, o mais sábio, o mais experiente e o mais habilidoso da natureza. Deus já te abençoou através de Jesus Cristo, com bom sucesso quando você depende totalmente da sua graça. O jeito de Deus é completamente oposto ao jeito do mundo. De acordo com 1 Coríntios 26, lida no começo da mensagem, nós comprovamos isso. Agora eu te digo, não é fascinante descobrir que, embora o mundo olhe favoravelmente para os sábios, poderosos e nobres, Deus não vê? Vamos repetir o versículo 27. Deus escolheu as coisas tolas do mundo para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as coisas que são poderosas. Meu irmão, minha irmã, em suas mãos de graça, as coisas tolas e fracas se tornam ainda mais sábias e poderosas do que as coisas sábias e poderosas do mundo. Isso é algo que eu experimento pessoalmente. Quem me conheceu há 3 anos atrás não pode acreditar que hoje levo a palavra de Deus a milhares de pessoas. Essa palavra, meu irmão, minha irmã, se cumpriu em minha vida. Não sou formado em teologia, não sou pastor, ou seja, era improvável acontecer o que faço hoje. Honestamente, se você tivesse me dito que eu estaria pregando online para milhares de pessoas todas as semanas, eu teria corrido para me esconder debaixo da mesa e dito: afasta-se de mim, Satanás. Se houvesse uma área em que alguém que me conhecesse naquela época acreditasse que eu seria reprovado, seria pregar o Evangelho. Mas Deus olhou para baixo e disse: vou fazer deste homem um pregador. Meu irmão, minha irmã, eu sou incapaz de fazer qualquer coisa sozinho. Depois que entreguei todas as minhas fraquezas ao Senhor, algo sobrenatural aconteceu. Parei de ter consciência da minha incapacidade e ela desapareceu de forma sobrenatural. Na área de minha fraqueza, Deus forneceu sua força. E por que o Senhor escolhe coisas tolas e fracas para confundir as coisas sábias e poderosas deste mundo? Sabe por quê? A resposta está em 1 Coríntios 1:29. É para que ninguém se vanglorie diante dele. Deus escolhe as coisas que são fracas no natural para que nenhum homem possa se gabar da sua própria habilidade. Toda a glória redunda no Senhor. Meu irmão, minha irmã, são aqueles que são orgulhosos e que dependem de sua força humana que Deus não pode usar. Então, quando você olha para si mesmo e vê apenas fraquezas, dependa do favor imerecido de Deus e saiba que Deus pode e irá usá-lo poderosamente. Compartilhe esta mensagem para edificar mais vidas. E caso você queira adquirir o meu estudo sobre a Nova Aliança, em vídeos, áudios, mapas mentais, PDFs, meditações, uma jornada chamada Está Consumado, em busca da verdade que vai te libertar, clique no link na descrição desse vídeo. Nesse estudo você vai aprender o que é a Nova Aliança, diferenças entre a Velha e a Nova Aliança. Ainda você vai aprender a orar de acordo com a Nova Aliança e ter as suas orações respondidas. Você vai aprender a jejuar corretamente e você vai descobrir a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Além disso, você vai entender o que representou a obra consumada da cruz de Jesus e todos os benefícios que ela carrega, entre outras coisas incríveis. Então clique agora, não perca tempo e aproveite a promoção desse estudo incrível, que foi feito com muito amor e carinho. Te amo em Cristo Jesus.